Fala galera, Leandro Cabral, canal 500 Pratas. Pessoal, eu estava fazendo um estudo aqui, colocando alguns filtros em algumas ações, dando uma peneirada, né, para selecionar algumas ações para estudo aí, e eu decidi compartilhar então esse filtro com vocês. Vamos ver quais são as top 10 ações que conseguiu passar pela peneira que eu criei. Antes de começar, eu queria deixar um recadinho para vocês, gente. Além do YouTube, nós também estamos lá no Instagram, tá? Tem uma conta lá no Instagram, então pode visitar lá. Temos também um grupo no Telegram, onde o pessoal acaba discutindo, compartilhando estudos, opinião. E eu, sempre que possível, também ajudo lá. Tem bastante gente experiente lá, que também o objetivo lá é todo mundo trocar informação e se ajudar, tá? Se eu tô contribuindo com você nesse canal aí, ó, tá sendo útil, quiser me apoiar também, eu tenho lá a minha campanha lá no Apoia-se, tá? Pode visitar lá. E não esqueça de se inscrever e deixa seu like aí, gente. Deixa seu like porque o like ajuda a colocar o canal em alta e assim mais pessoas têm acesso aos meus vídeos, também ajuda o canal a crescer, beleza? Então vamos lá. Então olha só, qual foi os filtros que eu apliquei nessa peneira? Eu selecionei somente ações que têm ROI acima de 10%, ROI é o retorno sobre o capital investido, né? Então, pelo menos 10% aí para ser um ROI aceitável. A margem líquida, lembra que eu sempre falo da margem? Eu não gosto de empresas que têm a margem muito apertada, tá? Porque se a empresa passa por alguma dificuldade, alguma crise, a margem acaba zerando, se tornando negativa e a empresa dá prejuízo, né? Então eu prefiro empresas que têm margem de no mínimo 10%. Foi o que eu apliquei aqui, ó, margem líquida de pelo menos 10%. A dívida líquida dividido pelo EBITDA. A dívida líquida, que é a dívida que a empresa tem menos o que a empresa tem em caixa, certo? E o EBITDA é o resultado operacional da empresa, o que de fato a empresa produz, sem contar com o resultado financeiro vindo lá dos investimentos, tá? Então, assim, ó, para mim aceitável é que a dívida líquida seja no máximo o dobro do EBITDA, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, tem que ser menor do que 2 aqui, tá? O indicador dívida líquida dividido por EBITDA. E o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, eu coloquei maior que 30%, tá? Uma empresa que pelo menos ela cresce o lucro aí acima da inflação. Acumulado de 5 anos, né? Maior que 30%, beleza? E o payout, para a gente também escolher algumas empresas que pagam dividendos, que esteja pelo menos acima de 50%. Beleza, então vamos ver o que sobrou depois que eu apliquei essa peneira aí, apliquei esses filtros. Então olha só, a gente tem a Cielo, com um ROI aí de 26%, margem líquida de 35%, uma margem legal. A dívida líquida por EBITDA é 0,73, então uma dívida bem baixa. Crescimento do lucro nos últimos 5 anos cresceu 53% e o payout 72%, beleza? Depois a gente tem a Grendene, GRND3, que tem um ROI de 19, a margem líquida de 27, uma boa margem, né? Dívida líquida por EBITDA é 0. Por quê? Porque é uma empresa que ela não tem dívida, né? Então o indicador aqui apontou 0. O crescimento do lucro nos últimos 5 anos, ela cresceu 43% o lucro. E o payout foi de 60%. Distribui aí também para os acionistas, tá? Depois a gente tem o Itaú, ITUB3. Então o Itaú trabalha com um ROI de 20%, uma margem líquida de 18%. A dívida líquida por EBITDA é 0, porque banco trabalha sem dívida, né? Crescimento do lucro nos últimos 5 anos, 55%. É um número bem expressivo, né? 55%, considerando o tamanho do Itaú, né? Porque você sabe que uma empresa, quanto maior ela é, mais difícil manter o crescimento, né? Então, é bem considerável um crescimento no lucro aí de 55% para uma empresa do tamanho do Itaú. E um payout de 92%, ela distribui grande parte do seu lucro, né, para os acionistas, tá? Depois a gente tem o Odontoprev ODPV3, que está aí com um ROI de 33%, a margem líquida de 22%, uma margem boa, também não tem dívida, então o indicador ficou zerado. O lucro cresceu 72% nos últimos 5 anos e o payout 64%, então uma boa distribuição aí também para os acionistas. Queiroz Galvão, QGEP3, exploração de petróleo, né? ROI 17%, margem líquida 89%, trabalha com uma margem bem alta, né? É um tipo de empresa que trabalha com bastante folga. A dívida por EBITDA também é 0, essa empresa não tem dívida, beleza?
E o crescimento do lucro nos últimos 5 anos foi de 159%, bem expressivo aí o crescimento, né? Também distribui bastante, tem um payout aí de 80%. A próxima então é a SLC Agrícola, SLC é 3, ela trabalha com ROI aí de 20%, margem líquida de 20% também. A dívida líquida por EBITDA é 1,22, então tem que dar uma estudadinha nela e ficar um pouco de olho porque é uma empresa que já tem um pouquinho de dívida, tá? Mas passou no nosso critério, está abaixo de 2 o indicador. Crescimento do lucro dos últimos 5 anos, 467%, disparou aí nos últimos 5 anos, né? A SLC Agrícola cresceu muito mesmo. E vem distribuindo aí também para os acionistas e atualmente com um payout de 73%. Depois a gente tem a Fleury FLRY3, com ROI de 20%, margem líquida de 13%, aceitável, dívida líquida por EBITDA 0,74, tem um pouquinho de dívida aí, mas tá tranquilo, né? Não é nada muito gritante aí pelo nosso indicador. Crescimento do lucro dos últimos 5 anos, 448%, também cresceu pra caramba a Fleury aí nos últimos 5 anos, né? E vem distribuindo 91% aí, ó, de distribuição de dividendos, payout 91%, tá? Depois a gente tem a Arezzo, ARZZ3, também com ROI de 23%, uma margem líquida de 11%, não é aquela margem folgada, mas está aceitável, acima de 10 aí. Dívida líquida não tem dívida, está zerado. Cresceu 39% o lucro nos últimos 5 anos e distribuiu aí um payout de 88%, também vem distribuindo bastante para os acionistas. Depois a gente tem Santander com ROI de 16%, uma margem líquida de 14%, o banco trabalha sem dívida, então está zerado. Crescimento do lucro bem expressivo do Santander, né? 520% aí nos últimos 5 anos e distribuiu aí um payout de 57% para os acionistas. Por fim, a gente tem a Transmissão Paulista TRPL4, que trabalha com ROI de 10%, uma margem de 46%, trabalha com uma margem bem folgada aí a Transmissão Paulista, né? Dívida líquida por EBITDA, ela tem uma dívida aí, mas é bem aceitável, né? O indicador aí ficou 1,03, então uma dívida bem tranquila para o tipo de empresa, porque as empresas de energia elétrica, elas sempre trabalham alavancadas, né? Por causa das concessões, então é uma dívida bem aceitável aí pelo nosso indicador. O crescimento no lucro dos últimos 5 anos, 3.455%. Foi gigantesco, né? Foi gritante. Ela saiu do negativo, foi para o positivo, né? É por isso que teve esse lucro tão expressivo aí nos últimos 5 anos, tá? E o payout, ela vem distribuindo 110%. Ela está distribuindo mais do que lucra, né? Bastante distribuição aí, então, para os acionistas. Beleza, pessoal? Então, lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda. A ideia aqui é eu trazer para vocês algumas ações que eu filtrei aí, baseado nesses critérios que eu apliquei aqui, para ajudar vocês aí a selecionar algumas ações para estudar, para de repente compor a sua carteira, tá? Então não leve como uma recomendação de compra ou venda, e sim como uma seleção que eu criei aqui para a gente estar estudando e discutindo sobre essas ações. Beleza? Então por esse vídeo é isso, até a próxima, abraço!